Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Blumcast dessa temporada. E como eu sempre digo no começo, eu quero que seja um papo bom para você. Eu quero que te dê muitos insights, que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que seja não só um papo para você ouvir enquanto você está fazendo alguma coisa, mas que realmente você saia daqui com algo, sabe? Que não seja só mais um podcast que você vai ouvir. O episódio de hoje nós não teremos convidado, eu sou a convidada, entendeu? Eu queria fazer esse episódio aí, né? Porque a gente já entrou 2022 já com vários convidados e com os vídeos e tudo mais, mas eu queria ter esse tempinho com vocês, conversar com vocês sobre algo que tá queimando muito no meu coração. Se você me segue no meu Instagram pessoal, ou se você é meu amigo pessoal, você já deve ter mais ou menos uma noção. E pela thumb também, né, gente? Vamos... pela thumb você já deve saber mais ou menos sobre o que eu quero falar com vocês hoje. É algo que vem queimando muito no meu coração. Eu até, tipo assim, eu não sou muito de aparecer nos meus stories pra falar de livro, pra falar de série, pra falar de nada. E depois que eu terminei de ler esse livro, eu tive que ir nos meus stories falar um pouco sobre ele. E todos os meus amigos próximos que estão perto de mim aí nesses últimos dias têm ouvido falar dos impactos que esse livro tem tido sobre a minha vida e sobre todas as coisas que eu estou tentando mudar na minha vida. Depois que eu li esse livro e depois que os meus olhos foram abertos, né? Sobre várias coisas. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que aquilo que a gente recebe de bom, a gente não pode reter só pra gente, a gente tem que passar também. E eu vou falar do livro, eu vou falar de Bíblia, eu vou falar de várias outras coisas, de muita coisa que tá queimando e borbulhando, né, como eu falo pra vocês, né, que eu quero que a mente de vocês borbulhe de ideias. Pois é, minha mente tem borbulhado de ideias, tem borbulhado de insights, tem borbulhado de versículos e de passagens desse livro, e eu queria muito falar com vocês sobre isso. Eu sei que talvez você nem seja cristão, ou talvez te mandaram esse vídeo, talvez nem é recorrente aqui que aconteça no Blumcast, mas dessa vez eu senti muito forte de vir falar com vocês. Eu espero que vocês fiquem comigo até o final. Deixa eu parar de enrolar, né? E vamos começar a falar. Bom, eu vim falar sobre esse livro aqui. Esse livro aqui, gente, tem até uma história por trás dele, porque, caramba, até nisso tem história, né? Esse livro aqui é o livro da Renata Martins, A Ovelha e o Leão. Ele faz parte de uma série de livros. Começa com A Ovelha e o Dragão, que são 3 livros, e depois a gente tem mais 2 livros, que é A Ovelha e o Leão, O Princípio das Dores, que é esse, e tem mais um que eu não vou lembrar o nome aqui para vocês, porque eu ainda não li, porque eu voltei lá para a trilogia primeiro, para entender um pouco mais da história, porque esse livro aqui ele é o 4º livro dessa série, né? A gente tem todos os personagens que a gente tem lá na trilogia da Ovelha e do Dragão, e talvez eu até fale com vocês sobre isso também. Mas vamos focar nesse livro aqui. Esse livro, no mês de janeiro, eu estava de férias do trabalho, e aí juntou eu e mais 2 amigas que estavam de férias também. A gente falou, vamos fazer alguma coisa aí nessas férias juntas, e a gente resolveu que a gente ia fazer um tour por São Paulo. E o nosso primeiro ponto de partida foi a Sé. A gente foi lá na Rua Cone de Sarzetas, né, que é mais conhecida como a Rua dos Crentes. Lá tem muitas livrarias, tem muitos lugares com bastante conteúdo, livros e camiseta para cristãos e tudo mais, e a gente foi lá, foi a nossa primeira parada, né, porque a gente ia aí com uma galera, então a gente foi para lá primeiro, porque a gente falava, vamos ver os livros e depois a gente vai andar por aí. E andando pela livraria, foi a primeira vez que eu fui lá e tava assim, que tava tendo promoção nessa livraria, e tinha uns livros por 5, 10 reais, e aí, tipo, eu fiquei olhando e falei, caramba, né? Aí, tipo, primeiro fui dar uma olhada em uns livros que eu tava querendo comprar, e depois eu fui olhar esses livros da promoção, e aí eu tava com um amigo meu, a gente tava conversando e olhando os livros, e eu me deparei com essa capa, totalmente diferente da maioria dos livros cristãos que eu já vi por aí, né? E aí eu fui ler a sinopse, porque a sinopse, ela realmente te mostra que vai ser uma história porque normalmente os livros cristãos que eu já li até hoje, eles são de, para você, sobre um tema específico, sobre jejum, sobre oração, sobre casamento, sobre temas específicos, e eu nunca tinha visto uma ficção cristã. E aí quando eu olhei, eu falei, caramba, né? E aí ele tava por 6 reais. Eu falei, aí a gente tava uma galera, né? Então tinha a gente procurando o livro ali, outras pessoas ali. Aí eu chamei uma das minhas amigas e falei, olha, eu encontrei esse livro aqui, olha isso, não sei o quê, fiquei super animada. Mas eu falei, não sei se eu vou levar. E aí eu peguei alguns outros livros. Falei, gente, eu não sei se eu levo, não sei o quê. E fiquei naquela indecisão de, não sei se levo, não sei se levo, não sei se levo. E aí minha amiga falou assim, olha, tá barato, leva, que se você levar e não for bom, pelo menos você não gastou, tipo, muito dinheiro nele. Tá, beleza. Aí peguei o livro que eu queria,
e peguei esse livro. E aí, né, eu tava lendo outras coisas e tudo mais, até que eu falei, acho que eu vou pegar um dos livros que eu comprei lá, e peguei justamente esse livro. E quando eu comecei a ler, logo de começo, ele já me prendeu a minha atenção, assim, eu tava meio que passando por uma ressaca literária de começar a ler alguma coisa e não tava conseguindo me prender naquele assunto, mas quando eu peguei esse livro aqui para começar a ler, logo de começo ele já me pegou, assim, nas primeiras páginas dele, ele já me pegou. E eu vou fazer a minha sinopse aqui, talvez vai ter um pouco de spoiler, mas eu acho que esses spoilers, eles vão fazer parte de tudo aquilo que eu vou falar nesse vídeo, então eu espero que vocês entendam. Se você não gosta de spoiler, desculpa, mas vamos lá. Bom, esse livro aqui, como ele diz, né, é O Princípio das Dores, né, O Velho e o Leão, O Princípio das Dores. Aqui a gente vai ter um casal, que é a Raquel e o Cristiano. A gente conhece eles lá na primeira trilogia do A Ovelha e o Dragão. E agora nesse livro eles já são casados e tudo mais. E eles têm uma viagem marcada para fazer uma viagem missionária. E logo no começo do livro a gente tem o pai da Raquel, que ele é um pastor, e ele tá levando o Cris para um lugar, né, que é o Cristiano, tá levando o Cris para um sítio que ele tá comprando com outro irmão da igreja. E quando o Cris chega lá, ele não entende para que é aquele sítio e por que o pastor tá levando ele para lá, né? Porque eles têm essa relação assim de sogro e genro, mas eles são muito próximos assim. Então ele fica se perguntando por que meu sogro tá me trazendo aqui? E a gente já começa a entrar nesse mood do livro, que vai falar um pouco sobre a grande tribulação, que vai falar realmente sobre o início das dores, sobre esse caminho aí até a volta de Jesus. E eu creio que o próximo livro vai falar um pouco mais sobre isso, porque aqui a gente para em um ponto, vamos dizer assim, meio que crucial da história, mas não vamos, né, ir tão longe. E uma das coisas que esse livro fala muito, 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 que eu vou até tentar achar aqui para vocês, eu acho que não sei se eu anotei, mas eu vou tentar achar aqui para vocês, porque eu fiz umas marcações nele. Aqui, ó, achei. Ele fala assim, Mateus 24:15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E aí, aqui é uma fala do pastor, ele tá falando, ó, ou seja, a Bíblia nos orienta claramente a fugir, mas não é fugir sem destino para qualquer lugar. O mundo inteiro estará debaixo do governo do anticristo e da besta. Assim, a fuga deve ser para um lugar onde se possa sobreviver sem que se coloque o sinal. Devemos fugir para um lugar onde podemos viver plantando e colhendo sem depender do sistema do mundo. E aí, o livro vai ser praticamente pautado nesse versículo aqui, de Mateus 24:15. E a autora ela vai discorrer vários temas em cima disso. E agora eu vou falar um pouco sobre as impressões que eu tive sobre esse livro e sobre todos os insights que ele gerou dentro de mim, e sobre todas essas coisas que estão borbulhando aí no meu coração. Bom, aqui a gente vai falar muito sobre oração, jejum, mundo espiritual, a grande tribulação, sinais dos tempos, as distrações. A gente vai falar sobre muita coisa. Logo no começo do livro, a gente tem uma pessoa do passado do Cris voltando e aparecendo e falando que ele tem um filho com ela e no final das contas a gente descobre que não é nada disso e quando isso acontece está faltando 15 dias para eles irem para essa viagem missionária deles e justamente durante esse tempo é o tempo que essa moça chega e no final das contas ela está fazendo meio que um golpe, não tem nada, filho nenhum, não tem nada disso, é simplesmente um golpe. Mas entra no primeiro tópico que me marcou muito sobre esse livro, que é a questão das distrações. E que muitas vezes a gente está distraído e a gente não está enxergando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Como eu disse, se você é meu amigo íntimo, você está ouvindo muito eu falar sobre isso. Eu estava lendo esse livro, encontrei com uma amiga minha, a gente estava conversando muito sobre isso, sobre as distrações, sobre as coisas que acontecem e que nos tiram desse lugar de atenção, porque a Bíblia diz que a gente tem que estar vigiando e orando o tempo todo, mas às vezes a gente está distraído, às vezes a gente está olhando para outros lugares e a gente não está vendo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Já entre mais um outro tópico que eu queria falar com vocês, que é essa distração
espiritual. A gente está vivendo em um mundo em que os nossos celulares nos dominam, em que os streamings nos dominam, em que todas as coisas nos dominam, menos a palavra de Deus. Menos a palavra de Deus, ela é aquilo que a gente procura quando a gente está em um momento de ócio, quando a gente está em um momento que a gente está, sei lá, à toa. A gente fala, o que eu vou fazer? Eu vou assistir um filme. Eu vou, sei lá, vou sair para fazer alguma coisa. A nossa última coisa que vem na nossa cabeça, eu acho que eu vou orar. Eu acho que eu vou ler a minha Bíblia. E essas distrações nos fazem ficar despercebidos daquilo que está acontecendo ao nosso redor, daquilo que está acontecendo até mesmo na nossa vida. Porque muitas vezes, e aqui eu estou falando com cristão e não cristão, isso serve para a vida de todo mundo, é que às vezes a gente está focado tanto em uma coisa que a gente esquece o outro, sabe? Às vezes a gente está tão focado em viver sei lá, coisas materiais que a gente esquece do reino. E a Bíblia diz, né, pra gente buscar primeiro o reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pra gente buscar primeiro a Deus e tipo, ele fala até as demais coisas. Então, as demais coisas, elas não são tão importantes quanto o reino de Deus, porque quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, as outras coisas nos alcançam, né? Como a palavra de Deus diz também, que as bênçãos virão e nos alcançarão, que a gente não precisa ficar fazendo força, ficar empurrando, querendo fazer com as nossas próprias mãos, aquilo que, se a gente priorizar o reino de Deus, vai acontecer naturalmente. E às vezes, e o porquê, né? Vocês já se perguntaram isso? O porquê priorizar o reino de Deus? O porquê que a gente tem que colocar Deus acima de todas as coisas? Porque quando nós temos Deus na nossa vida, todas as coisas elas fluem. Mas porque até foi uma conversa que eu tive com uma menina que estudava comigo no terceiro, não lembro que ano, acho que foi no ensino médio, a gente estava falando sobre isso. Eu tava falando para ela que nós somos um ser que temos 3 partes, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Se nós deixamos de cuidar de algum desses âmbitos da nossa vida, a nossa vida sempre vai ser incompleta, a nossa vida sempre vai ser vazia de alguma coisa. Então, é por isso que a Bíblia diz que a gente tem que buscar primeiro o reino, porque quando nós estamos buscando a Deus, é uma satisfação que completa todas as outras áreas da nossa vida, é uma coisa que transborda, é uma coisa que não fica só aqui em mim, mas que transborda para as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando a gente busca primeiro o reino, a gente está priorizando a Deus, a gente está priorizando nosso relacionamento com Deus, e dessas coisas, e de estar cheio dele, as outras coisas começam a fluir. Né? Porque a palavra diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós estamos cheios de Deus, a gente consegue fazer as outras coisas para as pessoas. E a Bíblia também diz, né, que a gente tem que fazer as coisas não como para o homem, mas como se fosse para o próprio Deus. A gente não está fazendo, eu não estou fazendo esse podcast para vocês, estou fazendo para o próprio Deus, né? Se eu estou cheia de Deus, eu não estou fazendo isso aqui para likes ou nada disso, eu estou fazendo para Deus, porque eu entendo que isso aqui também tem a mão de Deus sobre isso. Então, isso ficou muito marcado no meu coração, sobre essa questão das distrações. Que às vezes a gente está tão distraído, que às vezes a gente tem tempo para passar tempo aqui, mas a gente não tem tempo para passar tempo aqui, sabe? E eu digo até de mim mesma, sabe? Eu fui lendo esse livro e eu fui tomando vários tapas na cara de tipo, caramba, isso é verdade, caramba, eu não tô fazendo isso, caramba, eu não tô me esforçando tanto, caramba, eu não tô buscando o quanto eu deveria buscar, eu não tô fazendo, eu não tô me entregando o quanto eu deveria me entregar. Então, as distrações. E aí, eu peguei alguns versículos aqui para falar um pouco sobre isso, e o primeiro versículo que eu quero falar com vocês está lá em Mateus 24, versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. E se nós estamos distraídos, a gente não vai perceber isso. A gente vai estar tão no nosso mundinho, tão na nossa zona de conforto, que a gente não vai perceber, sabe? E uma das coisas que acontece muito nesse livro é sobre isso. Eu vou ter que dar um pulo bem grande na história, mas vai fazer sentido com o que eu vou falar aqui agora. Aqui nesse livro também a gente vai ver o anticristo, a gente vai ver a figura da igreja que vai se juntar com o anticristo aí durante esse período, e a gente vê o quanto pessoas que se diziam cristãs não conseguem discernir aquilo que elas estão vivendo naquele momento.
as pessoas estão tão distraídas, as coisas estão passando tão despercebido por elas, que elas não estão enxergando aquilo que está acontecendo ao redor delas. Elas não estão entendendo que a fala de vamos juntar as ações para que haja paz, que aquilo não é algo que, sei lá, é aquela coisa, né? Tipo assim, ninguém nunca pensou nisso. Tipo, é algo tão assim que você fala, caramba, sabe? Você tá tão distraído que você não consegue pegar a malícia daquilo que tá sendo feito ali naquele lugar. E isso me marcou pra caramba, porque eu falei, gente, e a Bíblia diz, né, que se fosse necessário até os escolhidos, até aqueles que são de Deus, eles seriam enganados pelo anticristo, se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver orando, jejuando, se a gente não estiver tendo nosso tempo com Deus. Então, é uma coisa que vai levando a outra. E aí, outra coisa que eu queria falar também com vocês, que foi um tapa na minha cara quando eu li sobre isso, que agora tá até fácil de achar para vocês, que é sobre o jejum. E eu, quando eu li isso, falei, caramba, acho que foi um tapa aqui na minha cara, eu entendi, fez sentido para mim. Eu queria compartilhar com vocês, e falando com umas amigas minhas também sobre esse assunto, elas falaram, caramba, isso é verdade. E aqui, ó, vou ler para vocês, que diz assim, ó, aqui eles compram esse sítio, e aí eles marcam um final de semana para eles irem para lá, como se eles realmente estivessem na grande tribulação. Então eles têm uma mochilinha com mantimentos mínimos, básicos, para caso eles precisarem fugir do sítio, né, tipo assim, encontrarem o lugar onde eles estão escondidos, se eles precisarem fugir, eles estão ali naquele lugar, eles estão fazendo um treinamento para isso, para que quando chegar a hora eles estejam prontos, né? Esteja todo mundo, assim, vamos dizer, em forma para fazer isso, se precisar correr, se precisar montar uma barraca, se precisar fazer fogo na floresta e tudo mais. Então é tipo realmente sobrevivência. E aí eles estão falando sobre a comida, né? Que tipo é pouca comida para aquele tempo e tudo mais. Então eu vou ler aqui para vocês. Quer dizer que só podemos levar uma lata de sardinha, um pacote de miojo e uma barra de cereal para nos alimentarmos por 24 horas? Perguntou Ana Luísa, desesperada, começando a pensar melhor na possibilidade de se entregar logo ao anticristo, em vez de tentar fugir e sobreviver. Gente, olha o meu tamanho, isso não vai dar para chegar nem até as 3 da tarde de hoje. E aí, o tapa na cara. Pois é, dona Ana Luísa, se a senhora tivesse participado de todas as convocações de jejum, certamente não sofreria. Muitos de nós estamos acostumados a jejuar o dia inteiro, fazendo apenas uma leve refeição à noite. Uma barra de cereal e miojo com sardinha é luxo para quem está sendo perseguido. Raquel repreendeu e Ana Luísa fez cara feia. A realidade era muito dura. A realidade era muito dura mesmo, e todos nós precisávamos começar a nos acostumar com ela. E quando eu li isso, eu falei, toma na sua cara, minha filha. Entendeu? Vamos, né, começar a acordar para a vida. E aí, um texto que embasa bem isso é em Marcos, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Aí Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. E isso é a maior realidade. O que estava acontecendo aqui? As pessoas vieram perguntar a Jesus: olha, Jesus, os discípulos de fulano, os discípulos de ciclano, eles jejuam, mas por que os seus discípulos não jejuam? E aqui Jesus, ele está falando, olha, quando o noivo está lá no casamento dele, é certo os amigos do noivo jejuarem? É certo ele não compartilhar daquela alegria enquanto está tudo acontecendo ali? Jesus fala, não. Mas quando o noivo não está mais, quando não é mais um tempo de festa, aí é o momento de jejuar. Aí é o momento de se abster de comida, de se abster de água, de se abster de todas essas coisas. Então, e aí, tipo, juntou uma coisa na outra, dessa coisa assim, dela ter falado aqui, né? Se você tivesse participado de todas as convocações de jejum, você estaria pronto para passar por isso, sabe? Para ficar um tempo sem precisar comer. E aí eu tava até falando com uma amiga essa semana, que até as disciplinas espirituais, de ler a Bíblia mesmo sem vontade de ler a Bíblia, de orar mesmo sem vontade de orar, de jejuar, essas disciplinas espirituais, elas nos preparam
para aquilo que há de vir, para as coisas que vão acontecer na nossa vida, que às vezes a gente não vê hoje, mas que a gente vai ver amanhã. Que às vezes a gente não vai colher os frutos daquilo hoje, mas que a gente vai colher amanhã, sabe? Essa questão da disciplina, essa questão de, tipo assim, mesmo sem vontade eu vou, mesmo sem vontade eu vou sacrificar o meu almoço, eu vou sacrificar o meu café da manhã, sabe? Se a minha igreja, se o meu pastor falou, se a minha igreja, se o meu grupo de jovens falou, vamos jejuar por esse motivo, vamos orar por esse motivo, e às vezes a gente acha que é uma coisa boba, às vezes a gente fala assim, mas pra que isso? Mas quando essa fala veio, eu falei, caramba, porque é verdade, porque e no momento que você não tiver o que comer? E no momento, porque assim, gente, eu tava até falando com uma amiga, que assim, às vezes a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, a gente acha que as coisas acontecem do nosso jeito, no nosso tempo, e não é assim que funciona. Tanto que nesse livro, eu até anotei aqui que a projeção do pastor de comprar esse sítio, equipar esse sítio e deixar ele certinho para que, caso alguma coisa aconteça, ele esteja pronto, é de 5 anos. Mas em 2 anos, todas as coisas mudam. O anticristo já começa a se juntar com a igreja, já começa a unificar algumas coisas, a moeda já começa, eles já começam a fazer com que a moeda seja uma moeda que vai andar pelo mundo todo, ele já começa a se instalar em Jerusalém. Então são várias coisas que acontecem em 2 anos. Em 2 anos. Então a projeção do pastor era que tudo acontecesse em 5 anos, mas em 2 anos tudo isso se desenrola. E as coisas só começam a avançar. E aí, a gente vou ter que dar spoiler, mas aí chega um certo momento que e, tipo assim, tem alguns ataques terroristas por todo mundo, espalhado por todo mundo. E aí, tipo, várias pessoas morrem. E as pessoas que estão vivas, elas são levadas para um hospital. E dentro do hospital, tipo, eles esperam a pessoa, eles medicam a pessoa, esperam a pessoa estar bem. E quando a pessoa acorda, a primeira coisa que eles ouvem quando acordam é: olha, aconteceu isso, eu preciso que você me dê um telefone de alguém que você conhece, eu preciso que você me fale seu nome completo, eu preciso que você me dê o seu documento para eu colocar o chip em você. E aí, tipo, o Chris, né, que passa por isso. E aí ele entende o que está acontecendo, ele discerne aquilo que está acontecendo, ele fala... eu não lembro do meu nome, eu não lembro o número de nada, sabe? Ele se faz de desentendido para passar por aquilo. Então, eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente acha que tem o tempo todo do mundo, sabe? São muitas gerações dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e a gente não sabe. E às vezes a gente não vai ver ele realmente vindo, mas ele vai voltar pra gente. A gente vai morrer, né? É uma coisa que o meu pastor vive falando isso, né? Que às vezes a gente tá esperando só Jesus vir, né? Nas nuvens e tudo mais, buscar a igreja, mas a gente tem que estar preparado para quando ele vier buscar a gente, para quando a gente morrer. Então, eu fiquei pensando muito nisso, sobre o quanto a gente pensa que a gente tem todo o tempo do mundo. A gente acha que as coisas vão acontecer do nosso jeito, no nosso tempo. E é até aquela questão, né? Para um tempo como esse, né? Para um tempo como esse, que a gente precisa jejuar, que a gente precisa orar, que a gente precisa se encher de Deus. É para um tempo como esse, para um tempo em que as coisas não vão acontecer no nosso jeito, porque a Bíblia diz que nem o filho sabe quando ele vem buscar a noiva. Então, se nem Jesus sabe, somente o Pai sabe isso. Somente o Pai sabe quando vai falar, olha, Jesus, vai lá buscar a igreja. Nem Jesus não sabe disso, a gente não sabe disso. Então, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que estar pronto o tempo inteiro. A gente não pode estar vacilando, a gente não pode parar a nossa vida de devocional, a gente não pode parar a nossa vida de jejum, a gente não pode parar, a gente não pode deixar com que as distrações nos tirem daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E esse livro, ele realmente, tipo, me despertou para isso. Me despertou para, tipo, caramba, levanta, vamos fazer, sabe? O que não tá fazendo, volta a fazer. Até aquela parte de Apocalipse diz, né? Lembra de onde você caiu e de lá você retorna. Você pede perdão por aquilo que você fez, você retorna daí, você continua o seu caminho, você não para. Então, são essas coisas que estão realmente borbulhando no meu coração. São várias coisas que eu fico, caramba, olha isso, olha o que tá acontecendo. E tem até outro versículo que eu quero ler para vocês, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 56. Marcos 12, versículo 56. Diz assim:
Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. E essa palavra, ela está realmente queimando muito ao meu coração. E o que Jesus está falando isso? Ele está falando que, às vezes, a gente olha para o céu e a gente fala, olha, vai chover. Olha, vai fazer sol hoje. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a gente está tão distraído do reino de Deus, da vontade de Deus, que a gente não consegue discernir aquilo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. A gente não consegue discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Tanto que eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, que eu falei para ela, falei, olha, a partir de agora, eu vou ser a pessoa mais cautelosa possível em tudo aquilo que eu tô vendo, sabe? Eu não quero mais olhar com, tipo, é só mais uma guerra, é só mais uma coisinha, mas é só... Não. A partir de agora, a gente precisa olhar e pensar, ele vem me buscar. Jesus vem me buscar, sabe? Eu estando preparado ou não, ele vem, ele volta. Então, essas coisas marcaram muito meu coração. E eu acho que eu tô falando tanto desse livro que eu tava falando muito com uma amiga sobre ele. E ela falou assim, olha, depois você me empresta esse livro, porque não tá dando mais pra só ouvir você falando sobre ele. E eu acho que cada um vai ter uma experiência individual com cada coisa, né? Mas tem até o tempo, né, de cada um para entender algumas coisas. E eu acho que esse é o meu tempo, sabe? De ouvir falar dessas coisas, de entender mais sobre essas coisas e de falar com as pessoas realmente, né? Como eu disse no começo, aquilo que a gente aprende bom, a gente não pode reter só pra gente. A gente precisa passar para as outras pessoas, a gente precisa fazer com que quanto mais pessoas souberem sobre isso, melhor. Quanto mais pessoas forem atingidas por isso, né? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, não é aquilo que eu digo, mas é a verdade, a palavra de Deus que liberta. Então, como eu disse, né? Não sei se você é cristão, se você não é cristão, mas isso tem me despertado muito, sabe? Para voltar para esse lugar de oração, para voltar para esse lugar de jejum, para voltar realmente para esse primeiro amor, voltar para esse tempo em que a gente estava realmente vigiando e orando, voltar para esse lugar onde a gente só queria passar tempo na presença de Deus, onde nada nos distraía. Por mais que as coisas eram legais, mas elas não nos distraíam. Eu tava até falando com uma amiga minha. Falei, caramba, por que tantos streamings, né? Por que a gente tem que ter o Disney? Por que a gente tem que ter o HBO? Por que tem que ter a Netflix? Por que tem o Paramount? Por que tem que ter a Amazon Prime? Por que tem tudo isso, sabe? Eu tô falando assim, eu não tenho. Tenho, mas eu tô dizendo, a questão é, por que precisa de ter tanta coisa? Por que tanto filme? Por que tanta série? Por que tanta coisa se o mais importante é o reino de Deus? Tanto que uma das primeiras mensagens que eu ouvi no grupo jovem desse ano foi aquela passagem de Marta e Maria, né? Que Marta recebe Jesus na casa e aí ela tá lá doida, fazendo todas as coisas e Jesus senta e Marta senta aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tá falando. E aí Marta chega e fala, Jesus, o senhor não vai falar para minha irmã levantar daí, me ajudar a servir, me ajudar a fazer? E uma coisa que a gente precisa entender é que servir, fazer as coisas não é errado. Não é errado, mas existe um tempo para isso. Existe o tempo de servir e existe o tempo de estar aos pés de Jesus. E eu tenho me sentido atraída para esse lugar de estar sentada ali, ouvindo aquilo que ele tem para falar comigo. Sabe, me abstendo de coisas para passar tempo com ele. E Marta estava errada no servir. O servir é errado, o servir não é errado. O servir é importante para que as coisas aconteçam, mas existe um momento certo para servir. Aquele não era o momento de servir, aquele era o momento de sentar e de aproveitar a companhia dele naquele lugar. E às vezes a gente tá assim. Às vezes a gente tá falando, nossa, mas eu quero fazer isso na minha igreja, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Mas e o seu tempo de estar aos pés de Jesus? E o seu momento de estar ali ouvindo aquilo que ele tem para falar para você? Então, esse livro tem me levado para esse lugar. E eu não tenho conseguido passar uma conversa que seja assim, se é uma conversa profunda assim mesmo, eu não tenho conseguido passar sem conversar sobre isso, sem falar sobre isso, porque é algo que tem realmente queimado no meu coração. E assim, gente, é algo real, né? Tanto que foi até uma das coisas que eu falei lá no meu stories, que eu falei assim, a gente ouve tanto, né? Pelo menos quem cresceu na igreja e tudo
mais, a gente ouve sobre que Jesus vem nos buscar, a gente ouve sobre a grande tribulação, a gente ouve sobre todas essas coisas, mas a gente não se aprofunda, a gente não vai fundo em entender isso. E é isso aqui que Jesus está falando pra gente aqui, ó. No versículo 56, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Como que a gente não está conseguindo discernir aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Como que a gente não está conseguindo discernir o chamado do Espírito Santo para a gente voltar para esse lugar de adoração, voltar para esse lugar onde só a presença de Deus importa, onde nada mais importa, onde não existe distração, onde não existe dúvida de que é Ele que está te chamando para aquilo. Então, essa verdade, né? Ela realmente libertou a minha mente sobre isso, né? Tem até um livro da Joyce Meyer, que é Campo de Batalha da Mente, que fala muito sobre isso, né? Sobre as setas que o diabo, ele lança na nossa mente, sabe? Que a nossa mente é um campo de batalha, porque tudo começa pela nossa mente, né? Tudo começa aqui dentro e depois que vai para as nossas ações e depois que sai, né? Pela nossa boca. Então, tudo começa aqui, né? E quando a gente é liberto aqui, quando a palavra ela entra e faz a gente entender aquilo que a gente não estava entendendo antes, as cadeias elas são rompidas e você consegue enxergar e você consegue ver aquilo que antes você não estava conseguindo ver, aquilo que antes estava te prendendo, não te prende mais, porque agora você é livre, agora você entende aquilo que está acontecendo ao seu redor. E é uma das orações que eu tenho mais feito, Senhor, me faça discernir esse tempo. Não deixa eu estar distraída, não deixa eu estar pensativa com outras coisas, mas que eu venha discernir o tempo, que eu venha discernir aquilo que está acontecendo, sabe? E falar sobre grande tribulação, e falar sobre a volta de Jesus, não é algo que mexe somente com a vida dos cristãos, é algo que mexe com toda a humanidade, porque toda a humanidade vai ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz, né, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Então, por mais que aquela pessoa ela não se converta a Cristo, a boca dela vai confessar que ele é Deus e os joelhos dela vão se dobrar diante dele, né? E a Bíblia diz também que Jesus ele tem um nome que está acima de todo nome. E eu até estava pensando sobre isso, né? Enquanto eu estou lavando louça, às vezes eu estou pensativa sobre algumas coisas e eu estava pensando sobre isso essa semana, sobre essa questão de que, gente, não importa se você se converter ou não a ele, o seu joelho vai se dobrar, a sua língua vai declarar que ele é Deus, independente da escolha que você faça, independente daquilo que você acredita ou não, vai acontecer, sabe? E a Bíblia diz, né, que o nome de Jesus está acima de todo nome, está acima de qualquer coisa, de qualquer situação, e é por isso que nós cremos nele, porque não existe saída, porque o nome dele está acima de... Você sabe que o nome de uma pessoa está acima de todas as outras coisas? Que o nome dessa pessoa dá comando a coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos, sabe? A Bíblia diz que enquanto Deus estava criando todas as coisas, ali ele já estava, né? Deixa eu até abrir aqui para vocês, que é bom. João 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Então aqui diz, né, que no princípio ele era a palavra. O haja de Deus era Jesus ali agindo. Então, é isso, gente. Esse papo foi até mais do que eu tinha planejado para ser. E eu tenho certeza de que se você entrou aqui nesse vídeo, tem um propósito para isso. Então, eu tenho certeza que vai ser bom para você e eu tenho certeza que você vai sair daqui borbulhando de ideias. Se você quiser conversar mais sobre isso, me manda um direct lá no Bloomcast, ou se você é meu amigo próximo, me manda uma mensagem ou uma DM lá no Instagram. Mas, sabe, a gente precisa falar sobre isso e eu tenho visto, né, o quão transformador tem sido conversar sobre isso e sobre as realidades do reino com as pessoas que estão próximas a mim.
e eu tenho visto muitas mudanças assim, e eu creio que ainda verei muitas mudanças. Então, é isso, gente. Acho que eu não tenho mais nada para falar. Só vou pedir para você, que se você chegou até aqui, que você compartilhe esse vídeo com alguém, que você curta, que você comente, sabe? E é isso, gente. Espero vocês no próximo Boomcast. E tchau, tchau.